Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui para gravar mais um artigo comentado da semana. Eu acho que esse artigo vai causar polêmica. Talvez não, mas é um tema que gera muito interesse. A gente já teve vários pedidos para falar sobre esse tema. Nos nossos cursos de imersão, a gente fala sobre isso, que é sobre o uso de agentes de indução no momento da intubação orotraqueal nos pacientes graves. E aqui eu vou falar dos pacientes graves, tá? A gente não tá aqui, eu não sou anestesista, eu não tô aqui para falar de como é no centro cirúrgico, inclusive esse paciente, esse artigo é para pacientes graves. É um artigo de revisão. Ele é de agora, de 2024, final do ano. Essa revisão foi feita por uma equipe italiana e japonesa e ele vem justamente trazendo os principais pontos de discussão quando a gente fala de agentes de indução na intubação orotraqueal. E quando a gente fala de agentes de indução, a gente fala sobre hipnose, né? A gente não tá falando aqui sobre analgesia, sobre bloqueio, né? Bloqueio muscular. A gente tá falando aqui sobre hipnose. A gente tem algumas agentes que fazem essa hipnose e é sobre eles que a gente vai falar. Vamos citar um pouco o fentanil, mas o que a gente quer discutir aqui é realmente qual agente de indução a gente utiliza. Bom, para começar, esse artigo traz uma introdução falando dos principais riscos da indução no paciente crítico. A principal consequência não, é o principal efeito que acontece no momento da indução é a instabilidade hemodinâmica. Mais de 43% aproximadamente apresentam instabilidade no momento da indução e é por isso que quando a gente olha para os nossos agentes e quando a gente olha para o nosso paciente, uma coisa que a gente tem que pensar é como diminuir o risco desse paciente ter algum evento cardiovascular, algum evento de instabilidade hemodinâmica durante a minha indução. Até porque quando a gente pensa se esse paciente evoluir com um efeito hemodinâmico peri-intubação, aumenta a mortalidade dele em 28 dias. E aí, pensando num paciente que vai ser submetido à intubação orotraqueal, ele tá ali respirando por pressão negativa, você vai tirar toda a fisiologia dele, você vai transformar essa pressão, essa respiração dele, que era por pressão negativa e que a gente foi feito para respirar por pressão negativa, e você vai jogar pressão positiva nele. Isso tem efeito cardiovascular e esse paciente pode ter, e é por isso que tem grande risco de fazer instabilidade hemodinâmica, tanto peri-intubação quanto após intubação. O que cabe a nós? Conhecer cada agente, os riscos de cada agente indutor, e aí com isso a gente vai analisar o nosso paciente, individualizar e escolher um agente o mais adequado. Vou trazer aqui já um spoiler do nosso artigo, mas hoje o que a gente tem é uma briga muito grande entre ketamina e etomidato. Então, esse artigo vai trazer também essa discussão ela existe, ela é válida. Já te adianto que não teremos uma resposta certa, essa briga continua entre ketamina e etomidato. E aí, por que a gente fala tanto da ketamina e tanto do etomidato no momento da indução? Porque ambos têm menores efeitos de instabilidade hemodinâmica. A gente acabou de falar que o paciente que evolui com instabilidade hemodinâmica no momento da intubação e pós-intubação, ele aumenta a mortalidade. Então, se a gente tem agentes que diminuem esse efeito, eles vão se sobressair quando a gente for escolher o nosso agente para o nosso paciente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho de cada agente. Ele traz aqui como primeiro o Propofol. Caramba, eu adoro usar Propofol, é uma medicação maravilhosa, excelente, causa amnésia, causa boa hipnose, só que tem um efeito do Propofol que ele é muito ruim nesse momento, que é a hipotensão e instabilidade hemodinâmica quando a gente compara com outros agentes de hipnose. Então, por isso que o Propofol ele acaba sendo menos utilizado. E aí existe uma combinação que é entre a ketamina e o Propofol, que é o famoso ketofol. Ketofol. E, inclusive, alguns anestesistas até fazem na mesma seringa a mistura. A gente não é muito a favor disso, mas é uma forma que eles usam e, enfim, né, para eles fazem. Mas o Propofol é sabido que causa aí o maior efeito hemodinâmico no paciente. Mas ele tem excelentes propriedades, pode ser uma droga que você utilize. Então, por exemplo, paciente que está muito hipertenso e você vai entubá-lo por qualquer que seja o motivo, você pode às vezes optar
pelo Propofol. Lembrando que alguns pacientes, por exemplo, um choque séptico, o paciente chega muito hipertenso, lembre-se que há sempre uma descarga adrenérgica nesse momento e que essa hipertensão pode ser por causa disso. Então, às vezes, se você entrar com Propofol, esse paciente vai estabilizar da mesma forma, porque ele está conseguindo compensar aquilo ali, aquela pressão dele é para uma descarga adrenérgica. Então, tome muito cuidado, saiba muito bem quando usar o Propofol, mas é uma excelente droga. Midazolam, caramba, o Midazolam, ele está sendo enterrado, né? No momento da indução. As indicações para ele, elas são muito restritas. Existe a indicação, que é, por exemplo, em estados de mal convulsivo, você tem esse benzodiazepínico que poderia te ajudar ali até a tratar esse status de mal, mas essa indicação seria muito restrita. Então, hoje, na minha realidade, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu utilizei midazolam como droga para hipnose e indução, para intubação. Então, para mim, e se você quer ser um médico bom e diferente acima da média, a sua justificativa para usar midazolam é o único que eu tenho, então você vai usar o midazolam, ou então é um paciente que eu estou suspeitando de crise convulsiva, que está em status de mal, e aí o midazolam, ele também tem uma boa indicação, você pode usar ele, mas não é uma droga boa no momento da indução, então ele está sendo bem deixado de lado. Vamos para o etomidato. Caramba, o etomidato é uma droga maravilhosa, eu particularmente uso muito o etomidato, mas o etomidato vem sendo massacrado nos últimos tempos pelo risco de insuficiência adrenal. Vários artigos vêm, defendem, outro fala que tem, outro fala que não dá, uns falam, dá uma dose de corticoide que já resolve. No fim, a gente ainda não tem certeza sobre isso. A gente não tem certeza se realmente o etomidato deveria sair como droga de indução pelo risco de insuficiência adrenal. Então, se você tem um paciente séptico, você acha que pode já evoluir com insuficiência adrenal pela própria sepse, você tem outra droga, quer fazer outra droga pelo risco do etomidato fazer essa insuficiência adrenal, acho justo, acho válido, mas hoje a gente não tem nada dizendo ao certo, etomidato faz, etomidato não faz, enfim, a gente ainda não tem essa fala. De fato, é uma excelente droga, eu utilizo muito, como eu falei, tem um efeito hemodinâmico que não tem tanto efeito de hipotensão no paciente, não vai trazer instabilidade hemodinâmica, então é uma boa droga sim, e vem aí na briga com a ketamina para ver qual que é o melhor. Vamos lá falar da ketamina. A ketamina é uma excelente droga e quando a gente fala em paciente que está hipotenso, precisando de mais efeito simpático, a ketamina ela tem um efeito também importante nisso, porque ela aumenta a PA, aumenta a frequência cardíaca, então ela tem um efeito simpático que pode ser interessante em pacientes com choque, por exemplo, no momento da indução. E tem o efeito, por exemplo, de manter drive respiratório enquanto você induz, e um outro efeito também, que é de analgesia, que as outras drogas não têm. Então, ou seja, é uma excelente droga, você pode utilizá-la. Existem alguns estudos que falam sobre pacientes neurocríticos com risco de hipertensão intracraniana, que ela não deve ser utilizada, pelo risco de aumentar ainda mais essa pressão intracraniana. Já tem outros artigos que falam, não tem problema, não tem relação com hipertensão intracraniana, você pode usar a ketamina. Enfim, se você tiver outra medicação nesse momento, eu acho que é válido até a gente entender se realmente ela é segura no momento se tiver hipertensão intracraniana. Então é uma excelente droga. Outro problema aí da ketamina, mas que muita gente fala que é dose dependente, é em relação à dissociação. Então é um paciente que poderia ficar muito agitado se você fizer doses erradas aí da ketamina, e aí entra até o efeito junto com o propofol, ou seja, você usa uma dose menor de ketamina com uma dose menor de propofol, faz esse efeito sinérgico, então a ketamina aumenta um pouco a PA, que balanceia e equilibra o efeito do propofol, que diminui um pouco a PA, você consegue manter esse paciente mais equilibrado. Se esse paciente fizer aí uma dissociação pela ketamina, o propofol entra como um melhor hipnótico, então você associa os dois e teria uma indução mais segura. Ainda não temos nenhuma evidência em relação a esse uso, se isso realmente é melhor do que outros, é uma possibilidade. Eu acho que vale cada um conhecer, como eu tenho falado aqui, conhecer as propriedades de cada agente e indicar no momento da indução. E aí vem a grande briga entre ketamina e o etomidato. Como eu já falei, não existe ainda
nada que diga use um, use outro. Ainda existe essa discussão, mas hoje o que a gente tem é que são as duas melhores drogas para a gente utilizar, entendendo também os riscos de cada uma. Ele traz aqui também o tiopental como um possível agente, mas assim, é uma medicação muito, pelo menos que eu não vejo sendo utilizada, na verdade, que eu vejo sendo utilizada em locais de baixo recurso é o midazolam ainda. A gente sabe que em muitos lugares o midazolam é a única droga que existe. Mas ele traz o tiopental, mas ele só comenta sobre ele e fala para não usar. Então não vou entrar muito aqui em relação ao tiopental. A minha orientação é também não use tiopental como indutor. Uma droga que a gente pode utilizar em associação no momento da indução é o fentanil. O fentanil também veio sofrendo fortes represálias aí nos últimos anos, porque o fentanil está associado, o uso dele está associado também a maior risco de hipotensão peri-intubação, e a gente não sabe o quanto que o fentanil tem um efeito realmente de diminuir descarga adrenética. E a gente também não consegue, por exemplo, perguntar para esse paciente se ele sente dor no momento da indução, porque ele não se lembra no momento da indução por causa do efeito de amnésia do indutor. Então, o que a gente tem que pensar? O paciente está tendendo mais à hipotensão, é um paciente com choque séptico, um choque cardiogênico, você acha que tem maior risco de sofrer hipotensão e instabilidade hemodinâmica peri-intubação e pós-intubação? Não utilize o fentanil. Tô mais seguro, essa intubação aqui vai ser um paciente mais neurocrítico, utilize uma dose baixa de fentanil e tá tudo bem. Mas um paciente que está tendendo à hipotensão, a minha recomendação é evitar o fentanil. Por fim, ele traz aqui algumas discussões que baseiam-se na discussão entre ketamina e etomidato. Como eu já falei, a gente ainda não tem nenhuma diretriz, nada robusto dizendo utilize um, utilize o outro. O que aqui a gente traz é que realmente conheça a propriedade de cada um e saiba escolher cada um. A gente observa que, por exemplo, em centros cirúrgicos, anestesistas gostam de usar o propofol, só que quando a gente pensa num ambiente de centro cirúrgico, um paciente muito mais estável que os nossos pacientes críticos em UTI. Então, talvez por isso, os intensivistas optem menos por utilizar o propofol como indutor. Galera, esse vídeo não é para trazer as doses, mas o artigo traz as doses e as principais consequências. Eu vou deixar aqui a tabelinha, o Luiz vai deixar aqui a tabelinha de doses para vocês de todas essas medicações, tá bom? E aí, o que tem pro futuro, Luiz? A disputa entre a ketamina e o etomidato. Eles vão brigar e a gente não sabe o que vai dar. A minha recomendação é: eu adoro etomidato, a gente utiliza bastante. Sei do risco de insuficiência adrenal. Se esse paciente vier a instabilizar depois, eu imagino o que pode acontecer. A ketamina também, excelente droga. Então, assim, entenda realmente a propriedade de cada um. Uma coisa que ele traz também como futuro para ser pesquisado é o uso de droga vasoativa de forma preemptiva, que é algo que a gente também faz nos nossos serviços. Então, o paciente decidimos entubar, mas ele não está ainda em uso de droga vasoativa. Ele tá ali com uma PM de 80, 85, mas eu sei que há um grande risco. Caramba, eu já começo, às vezes, uma dose baixa de noradrenalina, já no periférico ali mesmo, durante o período, ou então já deixo preparada a noradrenalina ali, peço à equipe de enfermagem a medir pressão o tempo todo, durante a intubação e após a intubação. Então, esse paciente ficou hipotenso, imediatamente já tem a noradrenalina pronta, preparada para entrar nesse doente. Então, outra coisa que ele coloca aqui como futuro para a gente pesquisar nesse momento de peri-intubação é o uso de droga vasoativa de forma preemptiva. Então, isso aí também vai ficar pro futuro. Luiz, alguma coisa mais? Não. Deu para entender? Deu. Pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um artigo comentado da semana e até a próxima.